Graça e paz para todos, meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Vamos meditar na palavra de Deus neste dia tão maravilhoso, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 24, versículo 15 e 16. Amém? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Meus amados, esse texto que eu acabei de ler é um texto bastante conhecido da igreja, um texto que com certeza vai edificar a minha vida e a tua vida. E quando eu estava meditando nesse texto, uma das coisas que eu comecei a observar é que na nossa trajetória de vida, nós temos sempre algumas surpresas, amém? Surpresas boas, surpresas de conquista, surpresas de vitórias, não é verdade? Mas também existem as surpresas que são muito desagradáveis. Eu digo isso porque se eu perguntar para você se você já teve alguma surpresa desagradável, você vai dizer: Diácono Sales, eu já perdi a conta de quantas surpresas desagradáveis eu tive na minha vida. Eu, por exemplo, me lembro que quando eu trabalhava numa empresa, eu estava fazendo algumas economias para comprar o meu terreno e comprar minha casa. E de repente, quando eu cheguei ali no trabalho, eu tive uma surpresa desagradável. Ali, na empresa, o gerente chamou os trabalhadores e começou a dizer que a empresa estava passando por um momento difícil, a empresa estava no vermelho e que haveria corte em todos os setores. E numa tacada só, foi mais de 50 trabalhadores demitidos. E a minha pessoa também foi no meio. Amém? São surpresas desagradáveis, irmão, que muitas vezes acontece na nossa vida de uma maneira inesperada, não é verdade? E esse texto fala claramente disso que eu estou falando. Por quê? Porque o profeta Ezequiel, ele teve uma surpresa desagradável. O Senhor Deus chegou para ele e disse: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Deus estava dizendo para o profeta Ezequiel que ele iria guardar a sua esposa, ou seja, a sua esposa iria morrer. Muito se sabe sobre a vida do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um profeta que ele veio de uma família sacerdotal. Ezequiel, ele foi chamado para ser profeta quando ele estava ali no meio dos cativos junto ao rio Quebar. Ele profetizou durante 22 anos ali no reinado do rei Josias e o rei Joaquim. O profeta Ezequiel, ele foi um profeta que ele profetizou para as nações daquela época, as nações pagãs, os amonitas, ali o povo de Moabe, Tiro e muitas nações ali que tinha naquela época. E este profeta Ezequiel, irmão, ele passou por muitas coisas no seu ministério, muitos momentos difíceis, porque a vida de profeta não é fácil. Porque naquela época, quando o profeta chegava para o povo e dizia algo que iria acontecer, muita gente não aceitava, muita gente não gostava. Muitas vezes o profeta era perseguido, o profeta ele era lançado no calabouço. Quem não se lembra do profeta Jeremias? O profeta Jeremias, uma certa vez, ele chegou e profetizou para o povo, dizendo: olha, se vocês não obedecer, se vocês não, aleluias, fazer aquilo que Deus está determinando, se vocês pecar contra Deus, desgraça vai vir sobre a vida de vocês. E quando o profeta profetizou, todo mundo ouviu. Chegou o conhecimento do rei, chegou o conhecimento dos príncipes. E muitos não gostaram da profecia do profeta Ezequiel, porque, aliás, o profeta Jeremias,
E o que acontece? É que o profeta, ele foi lançado no calabouço. O profeta que profetizou em nome de Deus, olha só, ele falou a verdade, mas não gostaram, porque o profeta estava profetizando aquilo que ia acontecer com o quê? Com Jerusalém. Jerusalém ia ser invadida, ia ser destruída, se o povo não se arrependesse, se o povo começasse a pecar contra Deus. E como o povo não deu ouvido, o povo achou que o profeta estava mentindo, eles começaram a pecar cada vez mais. Aí os caldeus invadiram Jerusalém, o rei da Babilônia levou muitos ali a cativos. Então, meus amigos, ser profeta não é fácil. Ser profeta não é tarefa para qualquer um. Não é verdade? Se você tem um chamado para ser profeta, se prepare que as pedradas vão vir. Não pense que você vai ser profeta e você vai ficar de sombra e água fresca, ali deitado na sua rede, tomando seu guaraná. Não, vai vir as pedradas, vai vir as perseguições. Muitas pessoas não vão gostar daquilo que você prega. Muitas vezes você vai ser ofendido. Muitas vezes alguém vai falar de coisas que você não fez. Muitas vezes alguém vai querer puxar o teu tapete. Vida de profeta não é fácil, meus amigos. Então, voltando aqui para o texto, e veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei o desejo dos teus olhos. Aí eu te faço uma pergunta: Deus pode tirar o desejo dos olhos de alguém? Pode, porque Ele é Deus. E eu trago aqui como exemplo 3 pessoas que Deus tirou o desejo dos olhos dele. Um foi Davi. Davi, ele teve um desejo no seu coração de fazer um templo. Porque naquela época o povo adorava a Deus em quê? Em tendas. E Davi fez o quê? Davi fez a planta do templo. Davi escolheu a melhor madeira daquela época, a madeira de acácia. Chamou muitos engenheiros, trabalhadores. Porém, quando estava tudo já pronto para construir o templo, Davi se encontrou com o profeta Natan, contou para ele daquilo que estava no coração dele, e o profeta Natan disse: olha, vai e faz tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, o mesmo profeta que falou essas palavras para Davi, Deus usou o profeta para dizer a Davi que ele não iria construir o templo. Olha aí, Deus tirou o desejo dos olhos de Davi. Quem construiu foi Salomão, seu filho. Aí vai outra pessoa aqui que Deus também tirou o desejo dos olhos dele. Sabe quem foi? Quem não se lembra de Elias? Quando Elias estava sendo perseguido por Jezabel, Elias entrou numa caverna. Elias desejou a própria morte. E ali ele ficou isolado, ele ficou com depressão. Aí Deus foi lá na caverna, por meio de uma teofania, falou com o profeta Elias e disse: olha Elias, eu ainda tenho muitos profetas que não se dobraram para Baal. Amém? Tenho muitos profetas ainda que Jezabel não colocou as mãos. Então, meus amados, Deus tirou o desejo de Elias, porque Elias queria se ceifar a sua própria vida. Elias queria morrer. Quer outro exemplo? Ana. Deus tirou o desejo dos olhos de Ana, porque Ana, o sonho dela era o quê? Era ter um filho. E a Bíblia vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana, ou seja, Deus tirou o desejo dos olhos de Ana, dela poder ter um filho. Mas depois de muito choro, muita lágrima, Ana fez um voto e Deus fez o quê? Deus concedeu aquilo que ela tinha pedido. Mas antes Deus tinha o quê? Deus tinha tirado o desejo de Ana, dos olhos dela. E voltando aqui para o texto, Deus disse: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos. E como eu acabei de falar antes, que muito se sabe sobre a vida do profeta Ezequiel, pouco se sabe sobre essa mulher do profeta Ezequiel. Mas nós sabemos que era uma mulher que estava ao lado dele, era uma mulher
que cuidava do profeta, que fazia a comida dele, que cuidava do seu ministério. Alguns estudiosos falam que esta mulher era uma mulher hospitaleira, era uma mulher bondosa, que cuidava ali dos cativos ali, junto ao rio Quebar. E ela é descrita aqui no texto como a delícia dos olhos do profeta, porque o texto aqui fala o desejo dos seus olhos. Em outros textos diz o prazer dos teus olhos. Em outro texto diz a delícia dos seus olhos. Então, se aquela mulher era a delícia dos olhos do profeta, é porque ele amava muito ela. Era o amor da sua vida. Era a sua paixão. Era tudo que ele precisava para estar feliz. Porque geralmente é bem verdade que primeiramente Deus, né? A gente é feliz quando a gente está com Deus do nosso lado. Mas quando a gente não tem uma pessoa que fica ali 24 horas para cuidar de nós, para a gente conversar, para a gente contar para aquela pessoa os nossos sentimentos, então é difícil, não é verdade? É bom a gente ter uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente gosta. Então, ela é descrita como a delícia dos olhos do profeta, porque ele amava muito ela. Porém, Deus disse: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos. E outra coisa, Deus ainda fez aqui uma recomendação para o profeta. Ele não poderia chorar, ele não poderia se lamentar. Olha só o que é que diz aqui: refria o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante, coloca nos teus pés os teus sapatos, não comerás o pão dos homens. Olha a recomendação de Deus. Ele não poderia mostrar o luto, ele não poderia ficar descalço, ele não poderia tirar o seu turbante, ele não poderia chorar, ele não poderia se lamentar, porque naquela época as pessoas, quando morria alguém, as pessoas demonstravam o luto. Todo mundo sabia que aquela pessoa tinha perdido seu ente querido, mas essa foi a recomendação do profeta. E a Bíblia vai dizer que ele foi anunciar ao povo, e pela tarde a esposa do profeta morreu. Aí você pode me perguntar, diácono Cristiano Salles, o que é que a esposa de Ezequiel tem a ver, aleluias, com a morte? Por que foi que Deus guardou a mulher do profeta? Porque isso aqui era um sinal daquilo que ia acontecer com o povo de Israel. O que é que ela tem a ver com isso? Por quê? Ela tinha que morrer. Isso aqui, meus amados, era um sinal daquilo que iria acontecer com o povo de Israel. Porque o povo de Israel era um povo que estava desobedecendo a Deus. É um povo que estava adorando ídolos. Era um povo rebelde. Aquele povo iria ser levado a cativo. Muitos iam morrer. Muitos ia perder os seus entes queridos. E esse sinal que Deus estava mostrando para o profeta, que era a morte da sua esposa, aquilo que o profeta estava passando, aquele luto, que ele não poderia chorar, se lamentar, o povo também ia fazer o mesmo. O povo ia ficar da mesma maneira que o profeta ficou. Eles não poderiam mostrar luto, eles não poderiam chorar ali a morte dos seus entes queridos, ele não podia se lamentar. Era um sinal daquilo que aconteceu com a esposa do profeta, iria acontecer com eles, porque Deus iria tirar dos olhos do povo a delícia dos olhos do povo. Deus iria tirar o templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém era o orgulho do povo, era a delícia dos olhos do povo. Então o templo ia ser destruído. O povo não ia ficar mais com o templo.
Mas tem uma coisa muito boa aqui nesta mensagem. Sabe qual é a coisa boa dessa mensagem? É que o que Deus faz hoje nós não entendemos, mas amanhã nós vamos saber. Porque mais na frente, Deus iria restituir o templo. Aquele templo que foi destruído ia ser construído novamente. O povo que estava lá no cativeiro, na Babilônia, durante 70 anos, o povo ia voltar. Porque Deus, meus queridos, Ele é fogo consumidor, todos nós sabemos disso. Mas Deus também é o que? É amor. E uma das coisas que eu aprendo aqui, nesse texto, é que o profeta Ezequiel, ele perdeu o grande amor da sua vida, mas ele não perdeu a sua essência que ele tinha com Deus. Porque naquele momento que ele estava ali passando o luto da sua esposa, como ele não perdeu a sua essência com Deus, Deus deu a ele força, Deus deu a ele ânimo, resistência, Deus deu a ele regozijo, refrigério para a sua alma. Amém? Porque eu sempre costumo dizer que quando nós estamos passando por um momento difícil, uma tribulação, uma adversidade, Deus está do nosso lado. Se estamos passando por uma tempestade, Deus está do nosso lado. Se estamos passando por uma perseguição, Deus está do nosso lado. Se estamos enfrentando algo, uma perda, Deus está do nosso lado. E outra coisa aqui que eu aprendo com essa passagem desse profeta Ezequiel é que muitas vezes ser fiel a Deus é um preço que a gente tem que pagar. Não é verdade? Porque ser fiel a Deus, a gente tem que obedecer. Ser fiel a Deus, a gente tem que fazer aquilo que Deus manda. Ser fiel a Deus, a gente tem que aceitar aquilo que Deus fala. Você pode observar que o profeta Ezequiel pagou um preço muito caro. Amém? Por ele ser fiel a Deus. Ele teve que obedecer ao Senhor. Ele teve que ir lá no povo e dizer aquilo que o povo tinha, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, porque ele tinha que transmitir para o povo. Porque além do luto que ele estava passando, ele tinha que fazer o quê? Tinha que avisar o povo aquele sinal que Deus estava dando. Não é fácil, ele estava passando por um momento muito difícil. Mas ele obedeceu a Deus e foi lá e avisou, mesmo sofrendo com a perda da sua esposa. E outra coisa, o profeta Ezequiel, ele aceitou a vontade de Deus. Ele podia dizer, mas Senhor, por que minha esposa? Eu amo tanto ela. Não, ele aceitou a vontade de Deus. Eu sempre costumo dizer que quando a gente aceita a vontade de Deus, irmão, dói menos. Não é verdade? Você pode observar que Jó, quando perdeu tudo aquilo que ele tinha, todo o seu gado, todo o seu ouro, filhos, perdeu tudo. Jó, a princípio, ele rasgou suas vestes, ele até falou, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó, ele começou a indagar, ele não aceitando aquela situação. Ele chegou até a dizer, eu era justo e Deus tirou o meu direito. Jó também falou, sabe o que foi que Jó falou também? Jó começou a amaldiçoar o seu próprio nascimento. Ele disse, seria bom se eu tivesse morrido. Ele está dizendo, seria bom que eu não tivesse nascido. Olha aí. E chegou até a dizer assim, teve uma parte que ele chegou até a dizer assim, quem me dera, nos meus tempos de criança, quando o segredo de Deus estava comigo, ele começou a se lamentar, né? Não aceitando aquilo que estava acontecendo. Mas depois ele aceitou. Aí foi que a dor de Jó diminuiu. Quando ele recebeu aquela notícia dizendo, lá no versículo 35, versículo 4, eu darei resposta a ti, aos teus amigos contigo. Aí foi que ele começou a aceitar a vontade de Deus. Amém? Então, meus amados, que fique esta palavra nesta manhã e que Deus continue nos abençoando cada vez mais. Amém?